quem fala é o Vinícius Vale da Sudros Treinamentos. Então eu tô aqui hoje terminando de gravar o nosso vídeo, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a durabilidade. A ideia desse vídeo foi baseada no vídeo anterior, né, onde a gente falou sobre a CID, atomicidade, consistência e isolamento e a durabilidade. Eu percebi que seria importante, né, para a jornada do engenheiro de dados, a gente também falar um pouco mais aí sobre a durabilidade, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais, vocês vão entender aí o porquê que ela é importante aí para buscar dados em tempo real aí, né, para ambientes aí em real time. Beleza? Então espero que vocês gostem do nosso vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e dê um like aí pra gente continuar fazendo vídeos desse tipo. Beleza? Obrigadão, galera, até uma próxima. Bom, né? Então pra gente entender o que a gente tem aqui, tá? Então eu tenho aqui o meu usuário. O meu usuário ele está executando comandos de DML, né, Data Manipulation Language, que são basicamente insert, update, delete. E sempre que ele executa uma modificação, isso é feito na memória, tá? E dentro da memória, os blocos que são modificados, eles ficam sendo blocos sujos e posteriormente eles são enviados para o disco, tá? Só que esse processo ele pode não ser instantâneo, né? Ou seja, eu posso fazer a modificação na memória, isso demorar aí até alguns segundos ou alguns minutos para depois ser escrito no disco, tá? Então o que acontece, né? Como a memória RAM é volátil, se houver uma falha no sistema, ele vai perder aquele bloco e posteriormente o sistema não vai conseguir saber o que realmente havia sido modificado. Então, para que isso não aconteça, o que é durabilidade? Né? A durabilidade é que, a partir do momento que haja modificações, né, no sistema de banco de dados, enquanto isso está acontecendo, né, o sistema ele puxa uma perninha que grava diretamente isso dentro do disco, né, que é o que a gente vai chamar de log de transação, o Write Ahead Log. Tá? No Postgres é conhecido aí como WAL, no MySQL vai ser conhecido como binlog, provavelmente no Oracle vai ser o Redo. Tá? Todos os bancos de dados que gravam informações em disco, alguma informação, né, provavelmente eles vão ter algo próximo do que seria a durabilidade. Tá? E isso acontece dentro do Postgres, né, ele acontece dentro desse diretório aqui, o PGWall. Tá? É muito comum que isso fique em discos separados, né, por causa da velocidade, por causa da redundância, né, de eu estar de forma cíclica apagando e removendo os dados, beleza? Então agora que a gente entendeu isso, o que a gente precisa entender, tá? Quando a gente está falando de banco de dados como um todo, normalmente a gente tem um servidor de backup, né? Esse servidor de backup ele vai armazenar as informações do backup do banco de dados, se eu precisar fazer uma restauração em um determinado período, tá? E como é que eu garanto, né, que o servidor ele vai ter, né, o histórico, né, dos backups se meu banco de dados está sempre sendo modificado, tá? Como é que ele faz isso? Ele basicamente o quê? Você tem uma imagem full do seu backup, né, uma cópia ipsis literis do seu banco de dados, e conforme o PGWall, né, ou os arquivos de transação estão sendo gerados, você pode encaminhar isso para o servidor de backup e o servidor de backup vai ter o que seria os arquivos que geram o incremental daquele banco de dados. Ou seja, são arquivos que a gente vai chamar de point in time recover, né? Arquivos que eu consigo voltá-los num determinado período do tempo. Tá? É dessa forma que se por acaso alguém fizer um delete errado no banco de dados, né, e eu precisar restaurar isso, a réplica provavelmente já vai ter replicado, né, se eu tiver um servidor de réplica síncrono aí, né. Agora, se eu tiver um servidor de backup, eu vou conseguir capturar o tempo exato que isso ocorreu e desfazer todo o processo, tá? Lembrando que isso não é rápido, dependendo da base de dados, pode demorar bastante tempo, mas normalmente esse é o fluxo, tá? Quando isso acontece, esse processo, a gente passa a ter aí, né, o servidor de backup do banco de dados. Perfeito. Ou seja, a durabilidade, né, o log de transação foi usado aí para garantir o meu servidor de backup. Beleza? Aí eu avanço um pouco mais, né, nesse contexto aqui. Nesse outro contexto aqui é um pouco diferente. Por quê? Eu já tenho um servidor primário, que é onde ele está fazendo todas as modificações, né, todas as DMLs, e eu tenho o meu servidor réplica, que é onde vai ter as leituras, tá? Essa minha réplica, tá? Aí aqui eu vou falar baseado na arquitetura do Postgres, tá? Mas a gente pode aplicar aí como se fosse uma analogia para os outros bancos de dados, tá? Principalmente os relacionais. Quando você tem uma réplica,
essa réplica ela precisa acompanhar as modificações que estão ocorrendo dentro do banco primário, tá? E ele pode fazer isso de duas formas, né? Ele pode fazer isso através do que eu vou chamar aqui de log shipping, né? Que é o nome que o Postgres dá, que basicamente é o que? Eu capturo de dentro do servidor primário os arquivos de UOL que estão sendo gerados e trago para o meu servidor de réplica, reprocesso, né, esses incrementais e a partir daí eu tenho a réplica idêntica ou próxima ao que o meu primário tem. Isso normalmente funciona, porém você tem um gap de tempo entre aquele arquivo que está sendo gerado no servidor primário e aquele arquivo que está sendo enviado para o servidor de réplica. Tá? Para resolver esse problema, a gente tem o que a gente chama aqui de Stream Replication, que é basicamente o quê? Vai ser um protocolo entre o primário e o slave, né, ou a réplica, né, ou secundário. Vai ser um protocolo que, em vez de eu receber arquivo, eu vou receber linha, né, eu vou receber o raw, tá? Então é dessa forma que eu consigo capturar as modificações que estão ocorrendo dentro do meu servidor primário sem necessariamente ser intrusivo, ou seja, sem ter que basicamente pedir recurso. Tá? Isso acontece naturalmente porque já aconteceria se existisse aí uma outra situação. Beleza? Perfeito. Agora, aonde entra o CDC aqui? Tá? Se a gente falar de uma forma muito simples, né? Só para resumir aqui, o CDC ele vai absorver essa característica, tá? E vai colocar isso dentro de um conector. Então, se eu trouxer, por exemplo, o Kafka para cá, opa, tá muito grande esse negócio, vamos dar um zoom aqui. Então, se eu trouxer o Kafka para frente dessa caixinha, seria basicamente isso que vai ser basicamente isso que vai basicamente, né, fazer com que um CDC funcione, tá? Então, basicamente é o que? Eu capturo as informações das modificações que estão ocorrendo dentro do meu banco de dados e envio isso, no caso do Postgres, né, via Stream Replication. Perfeito? Então, basicamente, essa aí é uma estratégia. Aí tem aí o Debizion, que é uma ferramenta que se encaixa nessa estrutura, né, que utiliza o Kafka, ele se conecta a vários bancos de dados, inclusive um deles é o Postgres, tá? Então, é o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, é essa captura da durabilidade, ou seja, a captura da transação, tá? Eu não vou mostrar aqui a ferramenta Debizion nem o Kafka, porque não é o objetivo mostrar a ferramenta. O objetivo aqui é mostrar para vocês como que eu garanto a durabilidade sem onerar recursos do servidor primário, perfeito? Então é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Olá pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né, essa ideia aí por detrás do CDC, né? Então a ideia aqui é a gente falar mais aprofundadamente da durabilidade e a partir daí a gente entender o streaming, né, como é que ele se comunica. Então basicamente para a gente entender aqui eu vou criar aqui uma tabela, tá? Uma tabela simples. Vou inserir aqui um registro só para a gente ter noção que existem dados aí nessa tabela. Dentro da estrutura de configurações do Postgres, então já está tudo configurado, né? Eu já estou com os streams ativados, já estou com a réplica ativada, etc. Então o que eu vou fazer aqui agora é basicamente criar, né, o slot de replicação, tá? Então eu vou criar esse slot de replicação. Então a partir daí significa que quem plugar nesse slot de replicação vai acompanhar todas as alterações que forem enviadas para esse slot, tá? Então nesse caso eu tenho essa situação. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um outro terminal e eu vou, dentro desse terminal, a gente vai ativar, né, a log, o replication, o binário, né, que captura esse log e a gente vai ver isso acontecendo, tá? Então, vou pegar metade da tela aqui e eu vou executar este comando aqui, tá? Então, basicamente, eu passo para ele aqui qual é o meu banco, qual que é o meu slot, que é o slot sudoers, e mando ele startar e falo com ele para pegar os dados, né, no formato arquivo e converter para o stdout. Então eles vão passar a sair na minha tela, tá? Como é que eu sei disso? Eu sei disso que se eu fizer um insert na minha tabela aqui, ela automaticamente vai refletir aqui, tá? Então se eu fizer isso dentro de uma transação, a mesma coisa vai acontecer, só que enquanto a transação não terminar. Perfeito? Então essa aí é uma forma, né, de eu enxergar o que está acontecendo, né, na minha tabela sem onerar recursos do banco de dados, né, fazendo aí um acompanhamento aí através dos logs de transação que são gerados ali dentro do que seria um dos conceitos da CID, né, a durabilidade.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Suders.com.br